essa é uma aula bem básica, tá? E é uma aula um pouquinho cansativa, né? Que a gente vai falar um pouquinho de fisiologia da coagulação, mas para entender manejo de sangramento, transfusão, como é que a gente usa o Rotem, talvez a gente tenha esse ano. É importante, talvez, bem talvez, tá? É importante vocês entenderem a fisiologia, tá? Então, o objetivo da aula é entender como é que funciona a hemostasia primária, compreender o modelo celular de coagulação, identificar um distúrbio de coagulação em um caso e propor qual é a melhor terapêutica. Os R3 já viram essa aula, tá? Os R2 acho que não, né? Nunca mais vai dizer. Marina vai me ajudar, então. Não, é que é uma aula, como eu falei, é uma aula mais básica que vocês já tiveram. E a Lê? Tem alguma cadeira aí? Não, né? Essa vai quebrar. Essa é aquela quebrada. Então, é que nem eu falei, essa é uma aula bem básica, assim. É a primeira aula da gente falar um pouquinho de coagulação. Então, vai ser uma aula de fisiologia da coagulação, aquela aula que todo mundo odeia, tá? Mas que é importante entender um pouco para vocês entenderem como é que funcionam os testes, entender como é que maneja sangramento, tá? E sobre as transfusões e reações transfusórias. Então, a hemostasia primária leva em consideração a vasoconstrição. Então, quando você tem um insulto e um sangramento, primeiro você tem a vasoconstrição endotelial, depois a adesão plaquetária e a agregação plaquetária. Quando a gente fala em adesão plaquetária, que a gente tem a plaqueta, esse bolinha. Essa plaqueta tem um receptor que chama GP2D9, que ela se liga ao endotélio, na verdade é o colágeno exposto, o endotélio e o colágeno, através do fator de von Willebrand. Tá? A plaqueta, então, assim se caracteriza a adesão plaquetária. Tá? Então, se tem uma lesão, a plaqueta vai se aderir ao endotélio através do fator de von Willebrand por esse receptor. Ela também tem outros receptores lá em cima, que vocês estão vendo, que é aqueles receptores GP2B3A. Tá? Pode ir. Aí, o que acontece? Vocês vão ver, na coagulação, tem um momento que você produz a trombina. Tá? Trombina é como se fosse o coração da nossa coagulação. Tá? E a trombina, ela ativa as plaquetas. Tá? O que quer dizer ativação plaquetária? As plaquetas que eram aquela redondinha, fica parecendo os pseudópodes, dessa forma. E aí, elas começam a expressar vários receptores 2B3A. Tá? Esses aqui. E aí, esses receptores fazem com que uma plaqueta se ligue à outra. Mas quem se liga aos receptores 2B3A? Fibrinogênio. As redes de fibrina. Então, para que a gente tenha agregação plaquetária, para a gente tenha a formação do coágulo, a gente precisa ter a ativação da plaqueta e precisa ter o fibrinogênio. Tá? O fibrinogênio é um dos principais fatores de coagulação. Então, vocês vão ver que eu adoro fibrinogênio. E ele está... 97% dos fatores de coagulação é fibrinogênio. Tá? Então, a gente menospreza o fibrinogênio, mas ele é muito importante. E ele que promove essa agregação plaquetária. Sem fibrinogênio, a gente não tem coágulo. Tá? Então, e aí, para a gente formar a rede de fibrina, que é a que liga os receptores da plaqueta, a gente precisa passar por todo o processo da coagulação, da cascata. Então, qual que é o objetivo final da cascata de coagulação? Transformar o fibrinogênio em rede de fibrina para fazer a ligação entre as plaquetas. Então, todos aqueles fatores que a gente vê é para isso. Um vai ativando o outro, vai ativando o outro, vai ativando o outro.
porque a gente quer formar fibra, tá? Para a gente poder agregar as plaquetas. Esse é o modelo antigo da cascata. Vocês aprenderam cascata na faculdade, modelo antigo ou modelo celular? Antigo? Uhum. Esse aí, é via intrínseca, via extrínseca. Alguém aprendeu um outro modelo? Não, o Y é esse aí. Não? E quando a gente vai ensinar sangramento, a gente não ensina pelo modelo da cascata tradicional. A gente ensina pelo modelo celular, que é o que realmente acontece. Porque não existe uma via intrínseca e uma via extrínseca. As vias são totalmente interligadas e acontecendo simultaneamente. A gente fala em via intrínseca e via extrínseca quando você vai fazer testes. Então, por exemplo, você vai fazer o teste do TP, do TDTA, que analisa fatores que têm vias separadas. Mas elas não acontecem de maneira separada, elas acontecem de maneira simultânea, tá? Então, quando a gente vai ensinar, eu vou ensinar para vocês, o melhor é a gente... Ai, meu Deus. Quem é você? Eu sou o residente externo, Bruno. Oi, Bruno. Como é que você está de coagulação? Tá tudo certo. Você já ouviu falar em modelo celular de coagulação? Não? Você conhece essa cascata? Sim. Mas a modelo celular não, né? Tá. Então, vamos lá. Então, para eu ensinar para vocês que é toda a base da nossa aula, pode passar, né? Isso aí acaba sendo muito confuso, até para a gente entender como vai manejar sangramento que realmente acontece. Então, pode passar. Eu vou mostrar para vocês como é que é o modelo celular de coagulação. A princípio, vocês olham essa foto e falam, nossa, tão mais ou pior que a outra, né? Mas ela não é tão difícil de entender. Precisa dar uma estudadinha depois, tá? Mas ela é mais fácil. Até assim, o desenho dela é mais fácil. Aqui você está vendo via intrínseca e via extrínseca junto, tá? Então, o que acontece? Quando você tem uma lesão endotelial, você vai expor o fator 7 e expor o fator tecidual. O fator tecidual ativa o fator 7. Quando vocês pensam em via extrínseca, é o início da via extrínseca, tá? Eu vou explicar porque ela tem 3 fases no modelo celular. Bom, ativa, vai produzir trombina. A trombina, lembra que é o nosso coração da coagulação. E a trombina, ela faz tipo um feedback positivo. Ela começa, a partir do momento que você produz um pouquinho de trombina, ela ativa toda a cascata e fica realimentando essa cascata, até produzir bastante trombina. Quando a gente tem uma produção de um booster de trombina, aí é aí que a gente vai começar a formar as primeiras redes de fibrina, tá? Mas a gente vai por partes. Pode passar. Então, a primeira parte da coagulação chama-se iniciação. Então, você tem exposição lá do fator 7, do fator tecidual. Ele vai ativar o fator 10. O fator 10 é importante, lembra dos anticoagulantes diretos. No fator 10. Então, vai ativar o fator 10 e o fator 9. A partir do momento que ele ativa o fator 10 vai ajudar a transformar a trombina em um pouquinho de trombina. Mas é bem pouco. É em torno de 5% da trombina que você tem que ter para formar bastante fibrina. Mas é o suficiente para começar a fazer aquele feedback positivo, tá? Então, a iniciação é até a pequena geração de trombina, que é 5%, através da ativação do fator 9, ali em cima, e do fator 10, tá? Aí a gente vai ter a fase da amplificação. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá? Tá? A amplificação é o seguinte, você produziu lá os 5% da trombina. Aí vai fazer um feedback aí, lá em cima. Vai transformar o fator 11 em 11 ativado. Vai ativar o fator 5 aqui, em 5A ativado. O fator 8 em 8A ativado. E vai ativar as plaquetas. Lembra dos pseudópodos?
Então, é nessa fase que a plaqueta fica deformada para começar a mostrar aqueles receptores para o fibrinogênio fazer a ligação. Tá? Então, aqui na amplificação, é como se você estivesse amplificando, ativando os outros fatores. E esses outros fatores vão fazer uns conglomerados, principalmente aqui e aqui. E aí você vai começar a produzir muita trombina. Então, você já ativou o fator 9 lá na iniciação, tá? Ativou o fator, o fator 8 na amplificação. E aí, o 8 com 9 ativa que fator? 10. 8 com 9 ativa o fator 10. E esse complexo chama complexo 10 NAS, tá? De 10. Para ele agir e ativar, ele se liga à plaqueta. Então, ele se liga, esse complexo fica grudado lá na parede da plaqueta, porque ele precisa, para ativar, de fosfolípides, que estão na parede da plaqueta, tá? E precisa de cálcio. Tá? Então, vocês entenderem aonde que fosfolípide entra na jogada, porque a gente também existe um negócio chamado síndrome antifosfolípide. Aí, esse complexo de alternase ativa o fator 10, que já tinha sido um pouquinho ativado lá na iniciação, para produzir aquele 5% de trombina, mas aqui ele vai ativar muito mais, vai ser muito mais fator 10 ativo. E esse fator 10 ativo em grande quantidade vai se ligar ao fator 5, que também tinha sido ativado na amplificação. E aí, esses formam o complexo protrombinase, que fazem o quê? Ativam, transformam a protrombina em trombina. Tá? Aqui, o protrombinase também precisa dos fosfolípides e de cálcio, também fica lá na parede da plaqueta. Aí, a trombina já tem aqui um grande booster de trombina nesse momento, e aí fica fazendo feedback positivo e produzindo fibrinogênio. E ativando, transformando fibrinogênio em fibrina. Então, essa é a base da coagulação. Então, se vocês não souberem, não lembrei nada, que é 10, que é 8, que é 5, tá? Mas o que vocês têm que entender é que todo o processo de coagulação ele é feito para fazer um booster de trombina que realimenta ele, e a via final é transformar a fibrinogênio em rede de fibrina para permitir a agregação plaquetária, tá? Então, aqui está mostrando aqui a plaqueta ativada, né? O complexo protrombinase, que é o fator 10A com 5A, e lá em cima o TENase, tá? Então, vocês veem que fica bem grudadinho lá na parede da plaqueta, tá? E aí faz um booster ali de trombina e vai ativando o fibrinogênio em rede de fibrina, tá? E o cálcio, né? Por que a gente fala tanto no manejo de sangramento de dar cálcio, dar cálcio, dar cálcio, dar cálcio? Então vai ter uma aula só de sangramento, mas o cálcio é essencial para praticamente todas as reações da castrata. Então, se vocês forem ver aqui, quando você tem a iniciação, fator 7, nananã. Para você ativar o 7 em 7A, você precisa de um pouquinho de cálcio. Na amplificação, naquela fase final de protrombina para trombina, você precisa de cálcio. E na propagação, tanto o complexo tenase como o protrombinase precisa de cálcio. Para ativar a plaqueta, precisa de cálcio. E para transformar o fibrinogênio em fibrina, não precisa de cálcio. Mas para transformar a fibrina, que é um monômero, em polímero, precisa de cálcio. Tá? Então, olhem o cálcio no paciente que está sangrando. Porque cálcio baixo, as ativações, as reações vão ficar diminuídas. Bom, para formar, agora a gente está falando de fibrinogênio. Então, fibrinogênio para transformar
em monômero de fibrina. Precisa da trombina. Tá? Ele se transforma em monômero, que fica tudo tipo enroladinho de fibrinogênio, de fibrina. Se você quer formar a rede, você precisa ativar de novo. E aí, essa ativação é feita através do fator 13A. O 13 é um fator que só serve para isso, tá? Para transformar monômero em polímero, tá? E ele também é ativado pela trombina, tá? 13 é ativado para 13A, pela trombina. Só faz essa reação, ele não interage com as outras, mas ele só serve para isso, para transformar monômero em polímero. Mas sem polímero, também não tem agregação plaquetária, tá? E lembrar também que a trombina ativa as plaquetas. Tá? Só que assim, se a gente ficar produzindo muito fibrinogênio, fibrina, você vai começar a coagular o corpo inteiro. Tá? Então, você precisa ter um feedback negativo também. Então, aqui é só mostrando a mesma coisa, né? Então, a rede de fibrina solúvel, você tem o fator 13A que faz ser uma rede de polímero insolúvel. Tá? Essa foto é bem legal. Todo mundo gosta de coagulação, adoro essa foto. Eu acho que eu já mostrei para alguns. É para mostrar, quer ver? Eu já estou até... Gui, explica aí essa foto. É uma alegoria que o fibrinogênio é representado ali pelo cimento e as plaquetas pelos tijolos. Então, você pensar num paciente, né, fazendo o sistema de coagulação dele construir um muro, você constrói um muro só de tijolos, constrói, mas se bater um vento, ele cai, né? Agora, é melhor você ter um muro com menos tijolos e mais cimento, que ele ainda vai dar conta, né? O que ele mostra? Então, lembra que o fibrinogênio liga as plaquetas, né? Faz agregação. Então, se você não tem o fibrinogênio, as plaquetas, elas não ficam ligadas uma para a outra, tá? Então, elas estão lá mesmo ligadas. E aí, qualquer coisa vai acabar levando a sangramento. Então, as plaquetas vão desfazer. E o fibrinogênio é como se fosse o cimento. Ele que liga os tijolos, as plaquetas. Então, se você tiver pouca plaqueta e muito fibrinogênio, pode ser que você consiga segurar ali o cabo, tá? O contrário, não. E, para a gente ter a adesão plaquetária ao endotélio, a gente precisa também do fator de von Willebrand. Lembrando, sabe que tem doença de von Willebrand, deficiência de fator de von Willebrand. E o von Willebrand, para funcionar, para aderir ao colágeno e ao endotélio, ele precisa ter o fator 8A, tá? Então, essa aqui é uma figura que eu acho que deixa as pessoas mais... Vou tirar essa figura da minha aula. Deixa as pessoas mais desorientadas aí. Mas são os três: a iniciação, a amplificação e a propagação, tá? E tudo acontece simultâneo. E a ideia é formar rede de fibrina no final. Tudo é feito para formar fibrinogênio. Tá? E aí, eu coloquei uma foto aí do nada do Rotem. Alguém já viu o Rotem? Alguém aqui já viu o exame? Ninguém? Ou o Gui já viu? Já viu, né, Gui? O Vitor já viu? Uma vez? Pessoalmente? A Mar já viu? Já, né? É isso. Só o técnico. Mas o técnico e o Rotem são bem parecidos. O Rotem é a modernização do técnico, tá? Mas o funcionamento deles é muito parecido. Então, o Rotem, ou TEG, o que eles são? É a representação gráfica do quadro. Tá? Então, o que vocês estão vendo aí é um quadro. Agora não. Vocês têm que acreditar nisso. É uma representação gráfica do quadro. E eu não vou falar de Rotem, vai ter uma aula que eu vou falar mais dos testes, do Rotem. Mas quando a gente olha o Rotem, quando a gente olha essa foto, a gente consegue entender melhor a coagulação também. Por isso que eu coloquei aqui. Então, o quadro é isso aqui, ó. Esse não é um Rotem normal, tá? Esse Rotem está alterado. Tá?
Normalmente ele não fecha todinho. Ele cai uns 10%. Continua, tá? Esse eu não tenho alterado, tá? Mas o coágulo é isso aqui. O que é o coágulo? O coágulo é plaqueta e fibrinogênio. Isso eu falo. Tudo isso aqui é plaqueta e fibrinogênio. O que é todas aquelas reações, a cascata, modelo celular? É isso aqui. É o tempo para começar a ter a geração de trombina e as pequenas redes de fibrina. Tá? Então, só para vocês entenderem que o principal coágulo é fibrinogênio e plaqueta. Tá? E todas as cascatas que a gente fica super preocupado acontece aqui. Até formar as primeiras redes aí de fibrina para ir juntando com a plaqueta. Tá? E aí aqui, você vê que o coágulo está mais gordinho, chama-se máxima formação do coágulo. Tá? Que é MCF em inglês. E aí esse coágulo, uma parte dele acaba desintegrando, que ainda fibrinose. Tá? Normalmente não é 100%, isso aqui é 100%. Você vê que a máxima formação vai para zero. Né? Isso aí é uma hiperfibrinose. Tá? Mas, normalmente ela continua um pouquinho aqui. Mas sempre tem um pouco de elise do coágulo. Tá? Mas isso que vocês veem aí é a representação do coágulo. Esse é o coágulo. Tá? Então, tem alguns testes que vocês vão ver que o verdinho, que é o tempo da formação do coágulo, que é o CT, o tempo de coagulação, na verdade, é todas as cascas. Então, tudo que você vê de reação é só aquele verdinho. E aí, se você tem uma deficiência de fator de coagulação, alguma coisa impedindo ali, não tem cálcio, sei lá, esse verdinho começa a estender e não abre o coágulo. Tá? O que está acontecendo? Cadê a figurinha? Porque você está tendo alguma alteração ali na cascata de coagulação. Tá? Lembra da toracotomia? O tag de Rodopierre não abriu, né? Não abriu. Foi 20 minutos para começar a abrir o coágulo. Quem mandar na anestésia, ele abre toda não, mas boa parte das cardíacas. Melhor assistir o PR. Fala com o jeitinho que ele PR também não. Normalmente, nas cardíacas, quando você vê que o coágulo não abre, você vê lá o verdinho, você fala, nossa, está com algum problema aqui. É o quê? Sabe? Quando você vê que o verdinho não abre ali, normalmente é o quê? Na cirurgia cardíaca. Possivelmente a paralisação. Ação da heparina. Tá? Não reverteu ali. Mas na cirurgia cardíaca, um teste que dá para usar, que ajuda bastante, é o PCR. Mas depois a gente vai falar só de roteiro, tá? Só para vocês verem que eu acho que é um jeito muito legal de mostrar como é que é a população. Ter uma noção. Todo aquele negócio que a gente fica preocupado das cascatas é tudo muito pequenininho. O importante é fibrinogênio e plaqueta. Mas para você produzir o fibrinogênio, você precisa passar por toda a cascata. E aí, para fazer uma regulação, você precisa ter... Não adianta, senão vai começar a coagular o seu corpo inteiro. Então, você precisa ter uma contra-regulação, que são os anticoagulantes naturais. Então, tem a antitrombina, que costuma agir as heparinas, né? Que age indiretamente na antitrombina, tá? É a proteína C e a proteína S, e o inibidor do fator tissular, tá? São os principais anticoagulantes naturais que a gente tem, tá? Mas quando a gente fala de heparina, elas agem através da antitrombina, tá? E aí tem os nossos anticoagulantes diretos, que inibem diretamente o fator 10A, tá? E aí, além dos anticoagulantes naturais, a gente tem a fibrinólise. Normalmente ocorre em 10%, ali cai 10% daquela máxima formação do coágulo, tá? A fibrinólise, como é que ela age? Então, a gente tem uma proteína lá, pelo plasminogênio, que é ativado pelo fator ativador de plasminogênio, tá? Que é o PTA. Tá?
Quando a gente está dando alteplase para um paciente, a gente está dando fator ativador de plasmina. Tá? O plasminogênio vai se transformar em plasmina, que é nada mais do que o plasminogênio ativado pelo fator ativador. E aí ele vai degradar aquele coágulo. Ele vai produzir os produtos de degradação da fibrina. Então ele vai degradar toda aquela rede de fibrina. Tá? E quem inibe o ativador de plasminogênio e acaba inibindo. Quem inibe tem um inibidor do fator de ativação de plasminogênio, que é um anticoagulante natural, tá? Mas quando a gente usa o transamin, lembra que quando tem muita fibrinólise, por exemplo, no politrauma, é um processo que tem muito sangramento, tem muita fibrinólise. A gente acaba usando nas primeiras 3 horas o transamin, o ácido transaminato. O que ele faz? Ele inibe a ativação e ação da plasmina por competição. Então, ele inibe aqui a ativação da plasmina. Tá? Ele se liga lá no ativador e inibe a formação da plasmina. E aí a gente acaba usando em caso de hiperfibrinose. E aí, ensinando um pouquinho o paciente cirrótico, porque o paciente cirrótico ele é tão complexo, né? E aí a gente fica... Normalmente é um paciente que tem NR alagado, uma plaqueta baixa, aí você fica, eu dou ou não dou profilaxia para febre? Esse paciente tem um NR de 2,5. Nossa, ele vai sangrar. Será que eu dou plasma? Vou fazer um procedimento? Então, assim, tem várias interrogações no paciente cirrótico. Mas o paciente cirrótico, talvez o cirrótico seja o melhor paciente para a gente usar um tromboelastograma, tá? Porque ele é um dos pacientes mais complexos que tem nesse sentido aliás, em todos os sentidos, mas inclusive na parte de coagulação. Por quê? Porque o fígado, ele produz os fatores de coagulação. Então, se você tem uma insuficiência hepática, a produção dos fatores vai estar diminuída. Ele também produz vitamina K. Então, a insuficiência hepática, além de estar diminuída, ainda aqueles fatores dependentes da vitamina K vai estar mais diminuídos ainda. Tá? O paciente cirrótico tende a ter trombocitopenia, porque a plaqueta também uma parte é produzida pelo fígado, tá? E é um paciente que tem um TPA, fator ativador do plasminogênio, mais alto. Então, faz mais fibrinose. Então, se você olhar para cá, você pode ser uma catástrofe e vai sangrar, tá? Mas, ao mesmo tempo, é um paciente que tem mais fator de von Willebrand. É um paciente que tem mais fator 8, que é aquele que se liga ao fator de von Willebrand. Então, ele pode fazer uma boa adesão plaquetária. É um paciente que tem proteína C, proteína S, antitrombina, antifator tecidual, também baixo. Então, os anticoagulantes naturais são menores. Então, você nunca sabe se o paciente está tendendo, é uma balança. Aí, para a parte de coagulação ou de anticoagulação. Tá? E muitas vezes acontecem simultaneamente. O paciente coagula e sangra. Tá? Então, o paciente cirrótico, a gente não deve se guiar para o NR para... Pelo menos, se ele estiver sangrando, o NR estiver alagado, estiver com plaqueta normal, aí tudo bem. Você não acha outros fatores, você pode até corrigir. Mas não se guiar por NR para fazer procedimento, por exemplo. Tá? Não ficar dando plasma para fazer endoscopia, para fazer paracentese, só guiado pelo NR do paciente. Porque o NR dele vai estar aumentado. Os fatores de coagulação, inclusive aqueles da clínica de vitamina K, mais ainda, não está diminuindo. Isso mostra que o fígado não está funcionando. Mas você não sabe como é que está o outro lado. Tá? Esse caso eu já fiz tantas vezes. Mas era o caso que estava na aula. Eu vou mudar o caso, né? Mas eu acho que vocês nunca viram esse caso, né? Então, é um paciente de 35 anos, sexo masculino. Foi um caso real. Chegou na sala de emergência com uma queixa de dor abdominal, náusea e vômito há 4 horas. Tá?
ele tinha um CA de testículo, com meta-hepático e pulmonar. E fez um esquema de quimioterapia 5 dias antes de procurar serviço. Ele chegou às 21 horas, agitado, sudoreico, com uma baita dor abdominal. Tá? Taquipneia com uma frequência de 25, saturando 95%, uma frequência cardíaca de 100, uma pressão de 170, 36 graus, com uma má perfusão periférica. E tinha uma dor em quadrante superior direito do abdômen, com dever positivo e distensão abdominal. Essa é a história dele. Que exames vocês solicitariam para ele? Quer voltar lá? Então, homem, 35 anos, dor abdominal, náusea e vômito há 4 horas. Tinha feito uma quimio recente. CA de testículo com meta hepática e pulmonar. Pegou com uma baita dor abdominal. Taquicárdico, taquipneico. Tá. Ó, a dor dele é em quadrante superior direito. É no local. O que tem no quadrante superior direito? O que tem no quadrante superior direito? Quando é a dor? Fígado. Isso. E ele E ele tinha meta hepática. Lembra, ele fazia 5 dias que ele tinha feito uma quimio. Tá? Tá. O que é geralzão? Perfil 70. Volta mais um pouquinho. Ele chegou, volta lá no exame físico. Agitado, sudoreico, taquicárdico. Você imagina alguém agitado, sudoreico, 35 anos, uma frequência de 100 e uma pressão 100 por 70. Vocês acham que essa pressão tá estranho? Normalmente eu esperaria alguém com uma pressão mais alta, com dor. Uma baita dor e com uma má perfusão. Ninguém pensaria em sangramento nessa hora? Eu não coloquei, gente. Acho que, considerando que é uma fisiologia da coagulação, Já tem um viés forte. hoje trombosou Dá para pensar em ficção, Tá. várias coisas. Um geralzão em uma tomo e é bem. Vamos lá. Bom, a gente solicitou HB, HT, gaso, TP, TTPA, plaqueta, fibrinogênio e uma TC de abdômen com contrato. 9 horas da noite ele chegou. 9h30. HB 8,5. Há 35 anos. Tudo bem que é um paciente oncológico, né? Plaqueta 101.000. Também não é uma plaqueta normal. NR 1.3. TTPA ok. Não falou a diferença do TTPA. Oi? O TTPA é uma doença, então o TTPA falou a diferença. Tá normal. Uma create de 1,42, uma bilirrubina normal, um cálcio 1,2. E a gaso dele, o que chama a atenção? Um excesso aumentado, né? E um lactato baixo. E um lactato baixo é um BIC baixo. Tá? Ele está compensando com frequência respiratória. Tá? Se vocês olharem esse exame e a história dele, vocês pensam em sangramento? Agora sim.
Não, tem história de. Não tem história de trauma, tem história de químio recente com metepático. Mas é uma plaqueta consumida, um pouquinho mais consumida, um HB meio estranho para 35 anos, assim, 8,5, né? Uma disfunçãozinha renal e um BIC de 16. Tá esquisito, né? Pode funcionar, vai dar. E aí, o que vocês estão vendo nessa toma, assim? Os brocotomas sangrando, né? E o que vocês estão vendo? Quem é o cirurgião aqui? Ixi. O que você vê aqui, ó, gente? Biopertônio. Não, gente. Aqui, ó. Tá cheio de líquido. Líquido livre sangue? Aham. Eita, dá um tanto de sangue. Tem que abrir para ver. Tem que abrir. Então, o diagnóstico ali na toma foi um sangramento causado por uma ruptura de uma lesão hepática metabólica. Então, 9, 9h30, 11 horas. O paciente foi lá para a UTI, eu estava lá. Estava mesmo. O paciente chegou confuso, rebaixado, mais rebaixado, né? Taquipneico, saturando 92 em ar ambiente, a frequência que era 100 já estava 120, a pressão deu uma bela caída, 70/40. Isso é pró-op, Pré-op. Urinou 200 nessas 2 horas, temperatura de 34,6. E aí a gente estava entrando em contato com a cirurgia. Tá? Ainda não tinha cirurgião na área. E aí? O que vocês fariam? Sangramento. Assim, o cirurgião está chegando, você sabe que vai traçar. Mas assim, só pelaquela gasa que vocês tinham. E por essas. Então, assim, primeira coisa a lembrar, que a gente tem que corrigir, trabalhar lá na tríade, né? Cálcio, acidose e temperatura. Não, mas esse tinha acidose metabólica. Mas ele estava compensado, tinha um BIC de 16. Então, a gente aqueceu o paciente, deu cálcio e deu bicarbonato. Ainda deu 1000 de Ringer, pedimos sangue, né, até chegar o sangue. E a cirurgia foi indicada de urgência e a gente pediu um roteiro também. Tá? Às 23 horas, a gente coletou uma gás, assim que ele chegou lá na UTI. Olha, pH de 7,16, você vê como consome rápido, né? Um BIC de 14. Eu não coloquei, mas você vê que ele estava até hipercompensando aí o CO2 dele em 31, Basexed de menos 12, um lactato de 60 e o cálcio, já tinha caído. Tá vendo? Então, lembrar que a gente tem que controlar a temperatura, que a hipotermia ela diminui a atividade enzimática do fator de coagulação e diminui a função plaquetária. Então, você pode usar a manta térmica ou soluções específicas. Lembrar... A meta é normotermia. Normotermia. Não hipertermia. Pode tirar daqui. Pode tirar daqui. Se conseguir um 36, vai estar bom. A gente não fala mais em tríade, a gente fala em diamante, quarteto letal, né? Que você corrige a hipercalcemia, a coagulopatia, hipotermia e acidose. Tá? Bom, no intraoperatório, a gente pediu um roteiro, só que não tinha dado tempo ainda de sair os primeiros resultados e o paciente já foi para o centro cirúrgico. Tá? E aí eu falei para o anestesista que ia mandar o roteiro para ele, mas ele, no desespero, acabou indo para todos os lados. Tá? Então, ele fez 1,5 grama de transamin, 5 concentrados de hemácia,
5 plasmas, uma pele de plaqueta, 6 crios, Esse plasma 3 litros, 100 de BIC, fez antibiótico profilático. Aí, o HB dele no intraop, de 8,5, 3,9. Plaqueta 79 mil. E um fibrinogênio de 150. Aí o rotem dele, eu não tinha fotinho, tinha só os resultados. Mas assim, a aula não é de rotem. Mas pra vocês entenderem, a máxima formação do coágulo. O CT, que é aquele tempo inicial que você vê que as capas de coagulação estavam aumentado. A máxima formação de coágulo estava diminuída. E aí tem um exame que você vai avaliar a função do fibrinogênio. E a função estava bem baixa. Então, talvez esse paciente ele se beneficiasse mais de você dar fibrinogênio do que ficar dando todo o aparato que ele recebeu. Tá? É isso que a gente vê na ata. Aí ele foi readmitido na UTI, taquicárdico, tumora, um pH de 7,24, um lactato de 46, Base de menos 9, um fibrinogênio melhor, 24 horas depois foi estubar, ainda com HB baixo, plaqueta consumida, e no D4 ele recebeu alta de UTI e no D7 falta hospital. É isso. Gostaram da aula? Deixa eu só tirar.